Pipocando Games começando e hoje com o Totoro do Porta dos Fundos. Seja muito bem-vindo. Beleza? Totoro que está agora com um canal novo no YouTube sobre videogame. Canal tutorial. Entra lá que é maneiro. Muita coisa diferente lá, galera. Entrevistas, tem gameplays, mesas redondas. Esse cara que entende de videogame, cara. Fiquei impressionado. Ninguém poderia imaginar que o cara sabia tanto. E nesse episódio a gente vai falar dos games mais engraçados de todos. Pra rachar o bico de dar risada. Bom, e por mais que a comédia seja um dos gêneros mais lucrativos, aí, mais queridos do cinema, né? No universo dos games, ela não é tão bem aproveitada ainda. Então, não, é verdade isso, mas isso não quer dizer também que não existam jogos engraçados. Eu acho que um exemplo ótimo é Tales from the Borderlands, da Telltale Games. Eles são um estúdio que vieram lá, faziam jogos de adventure antigamente, então eles entendem do assunto. Quando começou a se fazer esses jogos, os primeiros jogos de Nintendinho, os jogos até do Atari mesmo e tal, tinham muitos jogos que eram simples, meio bobos, ruins, e a premissa era só ser engraçado. É, sim. Tinha umas coisas, eu lembro que tinha o jogo do cara pelado. É verdade. Tá ligado? Ali Tinha era jogo... uma tosqueira, né? Era Que tinha no Atari que tinha, né? E é justamente por causa disso que eu acho que essas empresas que estão desde o começo tem um pouco essa cultura de fazer coisas, não um jogo só sobre comédia, como é esse aqui agora, que é bem engraçado, mas personagens meio bobos, uma coisa bem engraçada. Bom, se você não conhece, o jogo se passa no mesmo universo da franquia Borderlands, que é uma franquia que faturou milhões, fez muito sucesso. E ela tem um visual muito característico, aquele visual cartunesco, né? Aquele efeito cel shade, Cel shade muito legal e tem um humor ácido também, sempre teve. Desde o primeiro, o segundo, sempre caiu muito pra esse lado do humor, né? And let you leave with that, pal. Oh, no? And what are you gonna do about it? Yeah, that's what I thought. Looks like he had a change of heart. Um dos personagens que você joga é o Riz, que é um empresário que trabalha numa das empresas megalomaníacas que controlam o mundo. E o jogo ele tem essa pegada de humor. Ele faz várias cagadas, esse brother, né? Por isso que ele fica preso lá em Pandora. Sim. E tem um pouco daquele humor cotidiano que as coisas. Eu acho que pegou o que o Borderlands faz de vez em quando, mas o jogo é mais focado nisso, assim. Então, por você estar jogando com ele, você tá o tempo todo caindo em umas situações muito constrangedoras, umas situações meio bizarras, entendeu? E eu acho que é isso que deixa o jogo engraçado. A Telltale aproveitou melhor o universo do Borderlands do que a própria 2K, que é quem desenvolveu o jogo originalmente. E é um jogo que mesmo que você nunca tenha jogado o jogo, você pode ver, tipo, cara, eu quero jogar um jogo engraçado. Dá pra você ir nesse aí. Dá pra você sentar lá e jogar, que é sensacional. Maybe take a moment to celebrate our swift and easy victory. And we're good to go. Everyone got that? Guys? E quem jogou o Borderlands original vai ficar feliz de encontrar o Handsome Jack, que voltou aí pra segurar o status de vilão mais engraçado e um dos caras mais snobs também da história dos videogames. Is where it all ends. Once Lilith here charges the key, I'll control the warrior and wipe you bandits off my planet. When you get to hell, tell your Vault Hunter friends I said hey. Então, uma coisa legal, assim, que não dá pra falar de Tales from Borderlands sem falar do Anthony Burch, que é o escritor da série original, escreveu, principalmente o Borderlands 2, na verdade. Ele escreveu muito o 2 e foi ele que ressaltou bem esse humor, essa assim, parte do jogo, né? Ele tem uma palestra que fala sobre isso, a gente vai deixar aí também um link pra vocês assistirem, onde ele explica essa visão dele de que muita gente não quer fazer humor no videogame, segue um roteiro mais tradicional, mas que dá pra sim precisar fazer coisas engraçadas. O gosto por humor é uma coisa muito pessoal também. Eu conheço gente que, por exemplo, não suporta o humor do Borderlands, não gosta do tipo de humor que ele faz. Eu acho hilário, eu gosto demais, mas tem gente que não curte, assim, entendeu? Eu acho que no jogo, quando você tá, como exige uma interação maior, de você tá controlando aquilo, você tem que estar curtindo o que tá fazendo. Então é uma dificuldade a mais, mas eu acho que dá pra fazer, e quando se faz bem feito, é muito legal, né? E eu acho que, na verdade, o próximo jogo que a gente queria falar justamente era o The Stanley Parable, que eu acho que é um jogo que realmente
ele usa muito disso, assim, porque é a narrativa que tá controlando o jogo. Eu não sei pra quem não sabe, Stanley Parable, ele foi lançado originalmente como mod de Half-Life. E aí depois os caras fizeram o jogo todo, assim. Então, e é legal esse jogo, assim, basicamente você começa a estar sentado numa mesa, tem um narrador que começa a interagir com você. Tá rolando, você pode fugir da história. É legal que o jogo não te explica isso, né? Você não explica nada. Você aparece lá numa cadeira de escritório e o narrador fala, sei lá, então ele estava cansado e foi pegar café. Eu não vou. Wait, what? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. Bom, como a ideia do cara era fazer um jogo com gameplay mínimo, né? Você não tem muita mecânica, você só anda, abre porta, coisa assim. Ele ficou inteiro sustentado pelo roteiro, né? O David Werden. Que foi o cara que criou o jogo. É um jogo muito baseado na narrativa e nas suas decisões com aquelas limitações que ele criou, né? Bom, e não dá pra negar que esse game se inspirou também bastante em Portal 2, que, na minha opinião, subiu o nível dos puzzles, deixou o humor ainda mais refinado. Pra mim, Portal aí é uma das melhores franquias da história do videogame, justamente porque é um jogo popular, mas que foge totalmente do que a gente conhece como um jogo normal, entendeu? Portal 1, que foi tipo um sucesso absoluto, era um jogo que era quase um minigame. Quase um mod, Porque era uma coisa super... Do Orange Box lá, né? Que tinha aquela narrativa escondida, assim. E aí o Portal 2, eles pegaram aquela ideia e expandiram muito ela. Eu já acho muito fantástico, porque essa combinação que no cinema é difícil também dar certo, não sei se você concorda comigo, que é você fazer alguma coisa que é apavorante, não apavorante, mas tem aquele clima meio creepy, sabe? Tipo assim, putz, a menina tá lá sozinha, a humanidade acabou e ela tá lá soterrada, tipo... sendo experimentado. Isso, e mesmo assim você ri. Honestly do wish I could take it all back. And not just because I'm stranded in space. E a gente tá falando isso, mas é que, ao contrário do Stanley Parable, o Portal 2 tem uma jogabilidade incrível. A questão dos portais, dos... Os puzzles são foda, e são engraçados, tem toda a brincadeira com a narrativa. Do Companion Kill, você tem que torrar o Companion Kill uma hora, você joga tadinho, então você tava super apegado. You euthanized your faithful companion cube more quickly than any test subject on record. Congratulations. Bom, isso aí fica mais claro ainda graças ao Whitley no segundo jogo, que é um robô que foi curiosamente dublado pelo Steve Merchant, que é um comediante britânico muito bom. E uma coisa legal, assim, que no jogo original não tinha essa interação com os robôs, né? E o Whitley acabou que se tornou isso, que ele interage diretamente com a GLaDOS, né? Tem a Turret também no 2, que é hilária, aquela Turret, que é muito bom. Eles meio que tretam, né? Eles discordam, ele tem medo de ligar a GLaDOS, tudo aquilo. Plug me into that stick on the wall over there, yeah? And I'll show you something. You'll be impressed by this. Como é que é teu gosto pra humor, cara? Você gosta de um humor um pouco mais escrachado? Você é um cara que curte um humor assim mais polido, uma coisa mais... Você acha? O que você curte? Você é um cara eclético pra humor? Cara, eu sou bem eclético pra humor, assim, entendeu? Tipo, eu gosto de... Você ri da bobeira? Você ri do Chaves? Depende do meu humor. Tipo, no sentido, assim, depende do que eu tô afim de Como é que você ver. De ver, assim. Às vezes eu quero ver um humor, tipo, humor americano. Você tá falando, tipo, do Seth Rogen, por exemplo. Eu adoro, The Office, da série original britânica. Eu gosto muito, eu amo a série americana. Bom, a gente não pode esquecer da parte musical dessa franquia, especialmente porque ambos os jogos terminam com a GLaDOS mostrando o seu talento como cantora sarcástica, fazendo umas músicas sensacionais. It's such a shame the same will never happen to you. Indo para uma direção completamente oposta do humor escrachado é o caso do South Park, The Stick of Truth, né? Que foi lançado tem 2 anos. Assim. Literalmente, né? Porque tem até um puzzle lá que você fica no meio das bolas do brother. Tem até uma brincadeira que é meio que inspirada nisso. Pô, esse jogo tá recheado de piadas absurdas, que foram muito bem colocadas numa história fantasiosa, lá no melhor estilo RPG, o que também é um sarro com o videogame, né? Desde o menu, escolhe o personagem lá, tipo, cada personagem do South Park é um mago, outro... Muito bom aquilo, cara. E um judeu, né? Uma das classes, né? Um judeu, né? Absurdo. You, huh? So I guess we'll never really be friends. O jogo, ele enlouquece, ele consegue, eu acho, colocar, sei lá, o conteúdo de uma temporada de South Park em um jogo. Primeiro que o jogo, ele já parece que você tá jogando um episódio de South Park. O gráfico do jogo, idêntico, assim, é sensacional. Eu sei que parece uma coisa simples de se fazer, que o gráfico do South Park é uma coisa simples, mas a forma que eles colocaram... O jogo funciona com aquele gráfico, funciona, né? Ele é fluido, ele tem toda... Especialmente porque ele foi idealizado e também roteirizado pelo Trey Parker e pelo Matt Stone, que são os criadores do desenho. Pois é. Estavam
intimamente ligados com o jogo, que inclusive deu uma entrevista falando que foi um puta desafio, que eles adoraram fazer, né? Que eles eles participaram de verdade mesmo, de todo o processo. Faz movimento, não foi como acontece, direito do jogo, os caras realmente... E vai sair uma continuação que eu acho que foi adiado recentemente, mas talvez saia esse ano. Você sabe que todo mundo fica puto quando o jogo é adiado, eu fico feliz, porque mostra que os caras tão colocando uma... Se lançarem um jogo bem bom no final, tá ok. O problema é que Duke Nukem, né? E saiu uma merda. E obviamente que um jogo que tem, tipo, saco de gente, aborto, ele sofreu caso de censura, pediram pra... Tem país aí que não deixou o negócio rolar. Mas, ó, apelar no humor não é certeza de sucesso. A gente tem bons exemplos como o Duke Nukem Forever, por exemplo, o Serious Sam também, que falharam vergonhosamente e criaram uma expectativa grande no público e depois não funcionou. E tem uns outros casos de jogos engraçados, né, cara? Uns jogos que são toscos e são engraçados pelo jeito que se joga. Consigo pensar aí no fenômeno Happy Wheels que aconteceu no YouTube. Que é um jogo é um browser, né? Um jogo que você joga no navegador, né? Tem aquele bonecão todo torto, horroroso, ele vai tudo desmigalhando nos bagulho lá. Você vai criando uns obstáculos e muito youtuber, fez sucesso só usando isso, cara. Eu acho legal isso, essa coisa depende de quem tá jogando, né? Sim, tipo, exatamente. Você vê, tipo, isso em muito jogo multiplayer, DayZ, por exemplo, que é aquele jogo de sobrevivência. Foi o primeiro desses jogos de sobrevivência que tem. Quando ele saiu, tipo, o pessoal fazia umas coisas sensacionais. Bom, mas essa coisa de fazer humor nos jogos não nasceu hoje, né? A gente tem exemplos antigos, como é o The Secret of Monkey Island, de 90, que é um puta de um jogo de point and click. Sensacional. Mano, sensacional. Criado assim pelos deuses do point and click, que é o Dave Grossman, o Ron Gilbert e o Tim Schafer. São os caras que realmente ditaram esse gênero. E esse jogo tá entre os seus clássicos prediletos? Com certeza. A versão que eu jogava era a versão de Sega CD. Talvez tenha sido o primeiro contato com o humor em um jogo, assim. Eu me lembro dos duelos de espada, que era cada um dizia... Eu nem sabia inglês direito, mas eu aprendi inglês jogando videogame. Eu aprendi, tipo, 90%. Eu não considero fluente, mas tudo que eu sei deve ter sido por causa do videogame. Foi, com certeza. E esse jogo que foi desenvolvido pela Lucasfilmes Games, né, te coloca no universo de piratas que desbravam uma versão fantasiosa do Caribe. Olha que loucura, já é engraçado já. Não, e a história do personagem é que o protagonista, ele é um cara que resolve ser um pirata. A única coisa que ele sabe, ele só fala, eu quero ser um pirata. Ele não tem a menor ideia de nada. A única habilidade dele é que ele consegue segurar a respiração por 10 minutos embaixo d'água. Ele na verdade é um super-humano, né? E é muito legal, que tem um momento do jogo que ele fica embaixo d'água e ele tem que resolver um puzzle embaixo d'água. Você consegue resolver o puzzle em segundos, em 1 minuto você resolve. Mas se você ficar 10 minutos, ele realmente leva 10 minutos pra se afogar. Se você esperar 10 minutos, ele morre. E foi um dos primeiros jogos que também brincava um pouco com isso, ele tinha um pouco de quebrar essa coisa quarta parede, interagir com o jogador. Já tinha um pouquinho de uma forma... pouco disso, de uma Conversava forma um pouco mais com quem tava simples, jogando, assim. Bom, essa história maluca ganhou ainda mais vida no remake, que deu um tapa no visual do jogo e ainda adicionou um elenco de dublagem das sequências verdade, pros originais. The governor keeps the idol of many hands in a display case in the mansion. E essa dublagem é tão da hora, porque além de traduzir a personalidade dos personagens, o humor do jogo também falava muito sobre o Dave Grossman e o Tim Schafer, que são os criadores do jogo. São os criadores, né? exatamente. Colocou muito do que os caras pensavam, e inclusive tem um papo de que cada um escreveu uma parte do jogo. Porque os caras tinham um jeito de fazer humor distinto. Então usavam, tipo, não, essa parte aqui é melhor você escrever, que você é mais escrachadão, eu vou escrever uma outra parte. We helped with puzzles and then wrote dialogue. Inclusive ele compartilhou essa engine 3D do Grim Fandango, que também era um jogo no mesmo estilo, mas tinha esse gráfico 3D. E aí impressionou a galera, porque era muito bonito o jogo pra época. Sim, é sensacional. E o Grim Fandango é uma história, tipo, alguns consideram o melhor jogo. Foi o último jogo também dessa fase. Depois a LucasArts meio que se desfez, assim, se desmanchou tudo. E se perdeu tudo, assim. Mas Grim Fandango é um clássico também. Galera, foi muito legal receber o Totoro, muito obrigado por vir aqui. Acessem o canal dele, porque ele fala de videogame, pra quem gosta de videogame de verdade, não é brincadeira. Eu gostei muito do canal dele, cara. Tem muito conteúdo da hora. Tem o Matheus Castro que faz lá com você o Pause, né? O Pause comigo, com o Matheus Castro e o André Guerra, que é do blog Games Foda também. Demais, cara, demais. Tem uma galera que entende de videogame fazendo lá. E espero que você tenha dado risada aí de alguns jogos. Se não jogou todos, jogue agora, tá? Que tem muita coisa legal pra você conferir aí. Valeu, gente.
O Duke Nukem Forever realmente foi triste, né, cara? Eles pegaram o humor do Duke Nukem que tinha lançado há 15 anos atrás e tentaram passar por Exatamente, sem nenhuma adaptação. Só que as pessoas envelheceram. O humor é uma coisa que... Existe um tempo certo pra fazer isso. O humor evolui junto com a sociedade, né? Você não pode fazer um humor adolescente pra uma franquia 15 anos depois, sabe? Exatamente. Quem jogava cresceu também, né? É foda.